Oi, meu nome é Beatriz e esse é meu trabalho sobre o papel de incentivos financeiros na manipulação implícita usando o jogo do Ultimato. Eu fui orientada pelo Vitor Eduardo Mota e esse projeto faz parte do ciclo do PIBIC de 2020 a 2021 e foi financiado pela Bolsa de Iniciação Científica da FGV. Para entender melhor o trabalho, a apresentação foi separada em 4 tópicos, então entender o que é o jogo do Ultimato, entender qual foi o nosso experimento, quais foram as hipóteses feitas e os resultados que a gente chegou a partir delas. O jogo do ultimato é uma situação que o jogador estabelece todos os aspectos de um acordo e o outro jogador pode aceitar ou rejeitar esse acordo. É um jogo de barganha e ele tem assimetria de informação. Ele funciona da seguinte forma: existem dois jogadores, o propositor e o receptor. O propositor recebe um montante inicial e ele decide como ele vai dividir entre ele e o receptor. Quando o receptor recebe a parte, o valor destinado a ele, ele tem duas opções. Ele pode aceitar ou rejeitar a proposta. Caso ele aceite, a divisão proposta vai ser realizada. Caso ele rejeite, ambos os jogadores ficam com zero como payoff. A partir disso, a gente consegue entender o equilíbrio do jogo. Então, assumindo que os jogadores são racionais, eles vão tomar a decisão que levam a ele a maior recompensa. Assim, o propositor deveria fazer a menor oferta possível, que fosse maior do que zero, porque o receptor deveria aceitar qualquer proposta maior do que zero, porque isso levaria ele a ter uma recompensa maior do que se ele rejeitar a proposta. É importante notar que essa simetria de informação entre o propositor e o receptor quanto ao montante inicial permite que haja manipulação, tanto implícita quanto explícita. Por isso que esse jogo permite que a gente analise o papel da comunicação e dos incentivos financeiros nas manipulações implícitas, que é o objetivo desse trabalho. Agora, quanto ao método experimental, foram feitas rodadas com 500 alunos da graduação, com 3 montantes iniciais distintos, de 10, 20 e 30 reais, e 2 tratamentos, um com e sem comunicação. No com comunicação, a diferença é que os propositores podiam enviar uma mensagem afirmando um montante inicial, sendo verdadeiro ou não. E aí isso poderia caracterizar uma manipulação explícita, enquanto no sem comunicação só uma manipulação implícita podia ser feita a partir de propostas que levassem o outro jogador a pensar que o montante inicial era 1, fazendo a proposta parecer mais justa do que ela realmente era. Bom, então eles foram divididos em 2 tratamentos de comunicação diferentes, com 3 valores iniciais diferentes, como está sendo apresentado, mas o importante é entender que por causa da assimetria de informação, os receptores não sabiam qual era o valor inicial do seu jogo, o que eles sabiam era a distribuição de probabilidade, que tinha 50% de chance de ser de 10 reais, 25 de ser de 20 reais e 25 de ser de 30 reais, o que fazia com que a manipulação fosse mais possível, porque eles tinham a percepção de que a probabilidade maior era que a oferta, o valor inicial era menor. Foram adotadas 3 hipóteses. A primeira é que maiores incentivos financeiros levam a maior propensão de adotar propostas expropriatórias. A segunda é que manipular os receptores é uma estratégia eficiente. E a terceira é que a simetria de informações aumenta o ganho dos jogadores mais bem informados, que no caso do experimento seriam os propositores. E para isso a gente montou 5 modelos. Os 2 primeiros modelos têm como variável dependente a fé, que é uma variável binária que aponta se a proposta feita equivale a 50% do valor inicial. E como variável independente, primeiro tem as variáveis binárias que indicam o valor inicial e o segundo tem a variável que indica o tratamento. Então, para entender o impacto tanto do tratamento da comunicação quanto dos valores iniciais nas propostas serem justas ou não. No terceiro modelo, a variável dependente é a porcentagem enviada e, como variável independente, o tratamento de comunicação também. E os últimos 2 modelos têm como variável dependente a variável binária de se foi aceita ou não a proposta e como independente a FAIR, que é a de se a proposta foi justa, e a Offers 5, que é se a proposta foi igual a 5. Então, para entender se propostas justas são mais aceitas e se propostas pequenas eram menos aceitas. Bom, e a partir dos modelos a gente achou 3 principais resultados. O primeiro é quanto à comunicação, então que a comunicação afeta
atitudes dos jogadores que estão propondo, fazendo com que eles sejam menos injustos nas suas propostas. Além disso, que os incentivos financeiros não necessariamente fazem com que ofertas sejam mais extremas, porque a gente encontrou que as ofertas extremas foram mais frequentes com um montante inicial de R$ 20 do que com R$ 30. E além disso, que os receptores são menos propensos a aceitar propostas pequenas, mesmo quando há informação assimétrica. Então, que não necessariamente a informação assimétrica beneficia o jogador mais bem informado, fazendo com que a, a manipulação nem sempre seja efetiva. E é isso, espero que vocês tenham gostado do meu trabalho. Muito obrigada por ouvirem. E eu convido vocês a lerem o relatório integral que está disponível no site da FGV Pesquisa, assim como vários outros trabalhos interessantes que foram feitos nesse ciclo do PIBIC. Obrigada.